A influencer e advogada Deolane Bezerra está cada vez mais enrolada, tá? Quando começou essa história toda, eu falei para vocês para tomar cuidado. Ser advogado de alguém ligado ao crime não quer dizer que a pessoa seja criminosa. Mas eu também alertei a vocês que às vezes acontece sim do advogado de criminosos acabar entrando no esquema, e aparentemente foi isso que aconteceu, tá? A Polícia Federal tem aqui informações de que a empresa de ônibus de São Paulo que lava dinheiro para o PCC mandou dinheiro para a Deolane, tá? Ou seja, a Deolane estava enrolada em um monte de coisa aí de lavagem de dinheiro do PCC lá em São Paulo, né? E tem mais uma coisa curiosa para a gente pensar aqui, né? A gente sabe que a Deolane é próxima ao Lula, ela tirou essa foto com o Lula e com a Janja e coisa e tal. E se você procura saber de onde é que foi essa foto aqui, todo mundo diz que é do dia da posse. Mas isso é falso. Você pode ver aqui a roupa que ela está vestindo aqui é diferente da roupa dela na posse aqui. Ela foi na posse do governo Lula, tá? E depois, numa outra ocasião, ela tirou essa foto com o Lula e com a Janja. Segundo diz o pessoal, quem convidou a Deolane para essa posse foi alguém próximo da equipe do Lula, tá? E aí que eu digo para vocês, um fator que o pessoal não está percebendo é que a Deolane ela cresceu muito de visibilidade depois de ter ido na posse do Lula. O que levanta uma suspeita inquietante, tá? Vocês sabem como é que é o mecanismo de ganhar dinheiro ou de lavar dinheiro de muita gente do PCC e desses influencers que tem por aí, né? O pessoal fica famoso na internet, começa a fazer rifa e usa a rifa para lavar dinheiro. São rifas de milhões, né, de vender carro, não sei o que lá, rifa de entregar coisa de valor, né? E isso, na verdade, no final das contas, é um esquema de lavagem de dinheiro para esses grupos criminosos. Será que o Lula, intencionalmente, ou então alguém na equipe do Lula quis colocar a Deolane nessa posição exatamente para ela ter visibilidade e monetizar esse tipo de coisa com rifa e coisa e tal, e entrar nesse esquema de lavagem de dinheiro do PCC? Ou seja, será que ela começou o envolvimento com o PCC exatamente depois que ela se envolveu com o Lula? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, esse vídeo eu estou gravando no dia 14 de junho de 2026, são 7 horas da noite, e essa notícia foi sugerida por Comunista de Cabeça Branca, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu, como sempre faço, prefiro pensar primeiro que a pessoa é inocente. Eu não vejo motivo de achar que a pessoa está enrolada em alguma coisa se não tiver alguma evidência clara disso daí. Eu sou garantista, eu falo para vocês, eu sou um cara, eu me considero garantista em termos de direito, tá? Então, quando começou essas primeiras delações aí, essas ligações da Deolane com o PCC, eu falei, não, ela é advogada, ela deve ter advogado para pessoas dentro do PCC, mas o fato de você ser uma advogada de algum criminoso não quer dizer que você seja criminoso, não tem essa não. Né, o advogado, até o pior criminoso, ele tem direito a ter uma representação legal, né? Aliás, outro dia estava me sugerindo uma notícia aí de um caso em que o advogado se virou contra o próprio cliente, dizendo que o cliente era culpado, não sei o que lá, não sei o que lá, e o que aconteceu? O juiz mandou recomeçar a coisa toda porque tinha que contratar outro advogado. Não pode, tem que ter alguém para representar a pessoa no interesse dela, né? Dentro do interesse dela. Então, é parte da justiça, você tem que ter alguém ali no papel, né? Então, o advogado que representa um criminoso, o pior criminoso do mundo, ele não é criminoso, tá? Mas, dito isso, e eu sempre deixei claro, existe, infelizmente, essa tendência, principalmente quando são advogados dessas facções criminosas, porque rola muito dinheiro, né? Dinheiro é bom, né? Não sei se vocês sabem, mas dinheiro é bom, dá para comprar as coisas, dá para viajar, dinheiro é bom pra caramba. Então, assim, o advogado acaba meio que entrando nessa história e muitas vezes, né, infelizmente, acaba se tornando parte da organização criminosa, né? Agora, a essa altura, dada a quantidade de ligações da Deolane Bezerra com o PCC, eu estou achando pouco provável. De novo, eu não sou juiz, quem vai decidir isso é o juiz, tem toda uma polícia investigando aí que vai chegar à conclusão se realmente ela é culpada ou não, mas com a quantidade de evidências que estão soltando aí, eu não duvido nada que ela realmente esteja envolvida com esse negócio do PCC, tá? Aqui, ó, a Transunião é uma empresa de ônibus da capital paulista que, segundo os promotores de combate ao crime organizado, tem relação com a facção, né? A facção do PCC lava dinheiro através do ônibus. Por quê? Porque o ônibus é uma atividade que você recebe um valor pequenininho, né? Um valor bem baixo de reais ali, né? Uma passagem de ônibus e coisa e tal de cada pessoa.
E isso é o ideal para você lavar dinheiro. E ainda tem a possibilidade de receber em dinheiro, né? Muitas vezes a pessoa paga o ônibus em dinheiro. E isso é o ideal para você lavar dinheiro, né? Porque você justamente diz que aquele ônibus recebeu muito mais dinheiro do que efetivamente recebeu. Como é que a pessoa vai provar que não recebeu? Né? Não está lá no ônibus, não tem uma pessoa em cada ônibus para contar quanto é que está entrando ali, quanto é que está entrando. É muito ônibus, é muita gente passando em ônibus. Então é muito difícil você né, saber exatamente o valor, então você consegue lavar o dinheiro. Lembra o problema da lavagem de dinheiro, né? Você tem um dinheirão, o dinheiro está lá, está na sua casa, está guardado lá, uma montanha de dinheiro. Só que esse dinheiro você conseguiu com, sei lá, tráfico de drogas, né? Você não pode dizer que você ganhou esse dinheiro com tráfico de drogas. Se você resolver comprar um apartamento com esse dinheiro, você vai chegar lá no banco, quero comprar um apartamento aqui. Onde é que esse dinheiro todo aí? Não sei, não tem explicação, né? Você não pode falar que foi de tráfico de drogas. Isso é um problema, tá? As pessoas têm que dar um jeito de encontrar uma origem honesta do dinheiro. Pensa no caso da empresa de ônibus. Você compra a empresa de ônibus, e aí você diz que a empresa de ônibus está faturando, né, um dinheiro grande que na verdade não está faturando esse dinheiro todo. É dinheiro do PCC que está entrando como se fosse passageiro ali, pagando passagem, um monte de trocadinho, coisa e tal. E aí no final das contas você tira esse dinheiro todo lá da empresa, né? Então aqui, a Transunião é uma dessas empresas suspeita, tá? Por enquanto tudo isso aqui é suspeito, está sendo investigado pela polícia. Ela opera na zona leste da capital, já foi alvo do DEIC, da PF, negou envolvimento com atos ilícitos e não sei o que lá. Enfim, e aparentemente essa empresa, a Transunião, que tem 467 ônibus na frota, não sei o que lá, e ela teria feito vários depósitos para a advogada Deolane Bezerra, né? Ou seja, isso é a situação que eles estão vendo aqui, né? O nome da Transunião surgiu durante a análise de bilhetes apreendidos pela polícia na penitenciária de Presidente Venceslau, né? E aí eles tinham a informação de que teria essa empresa ligação com o PCC, e a partir daí chegaram ao dinheiro que teria sido movimentado através dessa empresa da Deolane, né? Do escritório da Deolane, né? Então essa é a acusação que eles estão colocando aqui. Aqui ó. Entre as operações identificadas, R$50 mil foram oriundos da empresa de transporte coletivo Transunião, que tem como responsável fulano de tal, o qual configura inquéritos policiais que investigam o crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, esse seria o dinheiro que teria recebido na prática a Deolane, né? Ou seja, ela teria uma ligação muito direta com esse caso lá do PCC, né? E uma outra forma que o pessoal costuma fazer também para lavar dinheiro é através de rifa, tá? O pessoal que fica muito famoso em rede social costuma fazer rifar carro, rifar casa, rifar não sei o que lá. E rifa, você é aquele negócio, né? Você vende muito mais rifa do que o prêmio que você entrega em si. E qual que é a vantagem para você lavar dinheiro? Você disse que recebeu um monte de dinheiro de um monte de gente, coisa e tal, né? E esse dinheiro é um dinheiro desonesto, um dinheiro que veio do tráfico, que é o dinheiro que se tinha escondido ali e que, né, foi usado nesse negócio, só que aí mistura com o dinheiro de um monte de gente e você, né, tem uma origem para esse dinheiro no final das contas, né? E daí, esse pessoal de influencer costuma fazer esse tipo de coisa, né? Então, tá aqui, eles falam sobre esse caso aqui, e a Deolane é outra que costuma fazer esse tipo de coisa também. Aí que tem a grande dúvida dessa história, né? A Deolane e o Marcola foram denunciados por esquema de lavagem de dinheiro com essas empresas de ônibus, esse tipo de coisa, né? Segundo o grupo de atuação de combate ao crime organizado e coisa e tal, ela tinha uma estrutura financeira voltada à dissimulação e reinserção da economia formal, dos recursos ilícitos obtidos pela facção criminosa, não sei o quê. Enfim, tem toda a história aqui, né? Aí, a grande dúvida dessa história, ok, beleza, eu já estou convencido que a Deolane faz parte do grupo, é a minha opinião pessoal, é lógico, a polícia vai investigar isso daí, vai chegar à conclusão se realmente é verdade ou não, né? Agora, aí tem uma outra história disso aqui, que é a ligação do Lula com a Deolane, né? Como vocês sabem, o PCC, o Comando Vermelho, estão sendo protegidos pelo Lula contra a ação americana, né? O Trump queria colocar o PCC, colocou o PCC e o Comando Vermelho como organizações criminosas, e o Lula nesse meio tempo ficou, não, que os nossos criminosos, que não podemos deixar isso com os nossos criminosos, que a gente tem que cuidar dos nossos criminosos e não sei o que lá, né, o papo do Lula lá dos criminosos do PCC e do Comando Vermelho, que aparentemente são criminosos dele, né? E aí a gente sabe que tem essa proximidade também, né? Como eu já falei para vocês, a esquerda toda na América Latina sempre teve uma proximidade muito grande com o crime, né?
O Comando Vermelho surgiu dessa coisa toda, né? E daí o PCC aparentemente também. E aí você tem uma situação dessa, que você tem a Deolane, que agora a gente já sabe que é uma pessoa ligada ao PCC mesmo, que estava com Lula, tirando foto aqui, bonitão lá, tirando foto, fazendo L, participou de campanha, coisa e tal. Tem aqui ela com a Janja, o Lula e a Deolane aqui tirando foto, não sei o que lá. E dizem que essa foto aqui seria no único encontro que teve entre o Lula, a Janja e a Deolane, que seria na posse do Lula, né? A Deolane teria sido convidada pela equipe de posse do Lula, porque ela teve uma atuação, né, a favor do Lula, ela é petista e coisa e tal. Aqui, ó. Deolane vai à posse de Lula de terno vermelho. Deus nos abençoe. Postado no dia 1º de 1 de 2023. Aqui, a Deolane na posse do Lula. Realmente aqui é a posse do Lula. Agora, se você reparar, essa camisa que ela está vestida aqui é diferente dessa camisa que ela está vestindo aqui, ó, tá vendo? É de fato um terno que ela está usando, mas a camisa é diferente, a camisa que está por dentro. Ela está com o mesmo terno vermelho, mas a camisa está diferente, né? E eu não sei não, pode ser impressão minha, eu não sou muito ligado nessas coisas, mas parece que a unha também está mais rosa aqui, e aqui ela está com uma unha bem vermelha, né? Enfim, a impressão que me dá é que teve pelo menos 2 encontros da Deolane com o Lula, e por algum motivo o pessoal está querendo esconder em que momento que essa foto aqui foi tirada, né? Porque se você procurar saber, isso aqui eles dizem que essa foto foi tirada no encontro do Lula, na posse do Lula. Mas não está aparecendo não, né? São situações diferentes, né? Aqui, ó, a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra, a doutora Deolane, participou da posse do Lula nesse domingo, dia 1º de janeiro, em Brasília. Ela foi convidada pela equipe do novo governo. Deolane, que sempre se declarou petista, lógico, né? Compareceu ao evento com um look todo vermelho. Deus abençoe, não sei o que lá, escreveu a advogada com uma legenda nas redes sociais, e não sei o que lá. Eu sou a favor da inclusão social dos nossos criminosos, e não sei o que lá. Lembro do início da minha trajetória, sei o caminho que quero percorrer, e não sei o que, né? Enfim, ela esteve nessa coisa aqui, convidada pela equipe do Lula. Então, ou seja, o que dá a entender nessa história aqui é que o Lula não conhecia ela, mas alguém da equipe do Lula conhecia a Deolane e chamou a Deolane para essa posse aqui. Eu fico me perguntando se não seria a Janja, tá? Porque a Janja, ao contrário do Lula, ela é ligada nesse negócio de influenciadores digitais e coisa e tal, e para ela ter encontrado a Deolane e chamado, não é difícil de imaginar, né? Então, isso aqui foi exatamente num outro dia, então pelo menos 2 vezes o Lula se encontrou com a Deolane, tirou foto, fez sessão de foto com ele, com a Janja, coisa e tal. E é uma coisa estranha isso, né? Porque agora que a gente sabe que a Deolane está no PCC, e já há bastante tempo, isso não é coisa nova, essas evidências que a gente tem aqui são coisas já bem antigas, que ela está ligada ao PCC, não é uma coisa que é 2019, 2020, 2017... Então, assim, não tem nada, não é coisa nova, não é de 2 anos para cá que ela entrou para o PCC, não. Você poderia dizer isso, né? Em tese, ela tirou foto com o Lula aqui, naquela época ela era uma pessoa honesta, uma advogada, influencer e coisa e tal, e depois entrou para o mundo do crime, entrou para o PCC. Isso poderia ter acontecido, né? Mas aparentemente não, né? Aí a grande dúvida que fica é isso, né? Quem é que é a pessoa que trouxe a Deolane? E qual o interesse dessa pessoa? Porque... você pode pensar o seguinte, para que você pode pensar assim, a Deolane ajuda o Lula, porque a Deolane é uma influencer conhecida, o Lula tem dificuldade nas redes sociais, ele sempre reclama que não consegue, né, acesso nas redes sociais e coisa e tal, então seria uma maneira de ajudar o Lula nessa história toda, né? Mas pode ser exatamente o contrário, pode ser uma maneira do Lula ajudar a Deolane, né? Porque a verdade é que a Deolane ela já era conhecida, já tinha um bom número de seguidores naquele momento, mas a verdade é que ela passou a ser muito mais conhecida depois justamente que ela foi na posse do Lula, né? Se colocou ali do lado do Lula, né? E aí você fica pensando assim, pô, será que isso daí não foi uma maneira, né, um esquema do PCC ajudar ela para facilitar mais ainda a lavagem de dinheiro, né? Permitir que ela ficando mais conhecida, ela consegue monetizar isso através de rifa, através de outras coisas, e com essas rifas ela ajuda o PCC e consegue, né, mais dinheiro, consegue lavar mais dinheiro para o PCC. Fica uma questão assim que eu espero que o pessoal dê uma investigada, porque assim, por que estão escondendo esse segundo encontro do Lula com a Deolane? Eu não consigo entender isso, devia estar, né, mais público aí, né? Em princípio, se o Lula não sabia de nada, né, vamos assumir que ele não sabia de nada disso daí, né? Por que não falar quem se encontrou com ela, né?
A questão toda é que isso aqui começa a ficar muito feio, isso aqui. Olha só a foto do Lula com a Deolane aqui do lado, e a Deolane agora a gente sabe que está ligada nessa coisa do PCC até o pescoço, né? É estranho mesmo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.